Obrigado, Antônio. Obrigado a todos aí pela presença. Pelo que eu me lembre, nós estamos estudando sobre psicografia, que é relacionado com a mensagem do Emmanuel, né? Número 26 do livro Seara dos Médiuns, que ele chama Fenômenos e Livros, né? E, no fim das contas, está falando exatamente sobre a psicografia. E aí, nós viemos para este capítulo, né, que é o capítulo 15, se não me engano, do livro dos médiuns, né, falando sobre os médiuns psicógrafos ou escreventes. E é importante a gente lembrar aqui, né, que, embora o Kardec tenha ou tivesse uma predileção pela mediunidade de psicografia, todos esses aspectos que ele coloca no livro dos médiuns, né, neste capítulo, se aplicam com algum ajuste para os outros tipos de mediunidade, e a mais comum atualmente, né, é a mediunidade de psicofonia, né, ou quando ele chamava médiuns falantes, né, psicófono ou falantes. E nós paramos no item 182, que seria médiuns inspirados ou involuntários. E aí a minha sugestão é que a gente leia, se ninguém tiver nada a comentar, que a gente leia este item, comente e siga em frente. Muito bem, ninguém falou nada. Lisete, você está aí? Pode ler para nós? Vamos lá. Médiuns inspirados ou involuntários. Todo aquele que recebe pelo pensamento, tanto no seu estado normal como no de êxtase, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Trata-se, como se vê, de uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível, porque é ainda mais difícil de se distinguir no inspirado o pensamento próprio daquele que lhe é sugerido. O que caracteriza este último gênero é, sobretudo, a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, mas procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos rejeitamos com muita frequência. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns, porque não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares, que tudo fazem para sugerir ideias salutares aos seus protegidos. Se todos estivessem bem convencidos desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, nos momentos em que não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um invoque o seu espírito protetor com fervor e confiança, caso seja necessário, e muitas vezes se admirará das ideias que lhe surgem como que por encanto. Quer se trate de uma resolução a tomar,
quer de alguma coisa a fazer. Se não surge nenhuma ideia imediatamente, é que se deve esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha ao médium está no fato de que ela não se manifesta à vontade dele, como seria de esperar se já existisse na sua mente, porquanto ele poderia dominá-la a qualquer momento e utilizá-la como bem entendesse. Quem não é cego, nada mais precisa fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias sempre as terá à sua disposição. Se elas não lhe vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-las em outra parte, e não na sua intimidade. Também se pode incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm lampejos de lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente uma facilidade inusitada de concepção e de alocução e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, justamente, considerados de inspiração, as ideias são abundantes, contínuas e, a bem dizer, se encadeiam por si mesmas, sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Muito bem. Bastante longo, não é? Mas essa explicação do Kardec aqui, ela é importante, né, para diferenciar aquele que é um médium, efetivamente, na acepção da palavra que nós conhecemos, né, que mesmo que seja uma situação em que claramente você não vê necessariamente que o médium está falando inspirado, né? Como é o daquele que fala inspirado, por exemplo, quase sempre os palestrantes são inspirados. As pessoas que estão palestrando são inspirados na sua forma. E muitas vezes fica bastante claro essa inspiração para o médium. E aqui ele está tratando daquele que ele chama de médium inspirado ou involuntário. E eu acho, é minha interpretação, que aqui está relacionado com aquela pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Né? Então, o Kardec deixa claro aqui que muitas e muitas vezes a pessoa nem se dá conta de que está sendo inspirado. Tanto é que chega um momento que ele fala assim: pode-se dizer que todos somos médiums, né? E aí é o que seria aquela resposta que os espíritos dão, né? Os espíritos nos influenciam? E a resposta, sim, constantemente, né? E na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Como? Pela inspiração. Eles nos inspiram determinadas ações, né? E nós vamos seguir aquilo
se nós estivermos sintonizados com esses espíritos. E é por isso que o Kardec chama a nossa atenção, né, para nos darmos conta dessa influência e buscarmos a inspiração do nosso anjo de guarda, dos espíritos queridos que querem o nosso progresso. Esse é um ponto-chave. Agora, Kardec coloca, os espíritos podem nos inspirar para o bem ou para o mal. E nós é que vamos nos decidir, né? Muitas vezes, tem até uma passagem no livro, num dos livros do André Luiz, agora eu não sei se é nos domínios da mediunidade ou no mundo maior, eu não lembro exatamente, mas tinha num bar um sujeito que estava escrevendo sob a inspiração de um espírito muito infeliz, e ele estava escrevendo algumas coisas que iriam causar, né, muito problema, porque era calúnia aquilo que ele estava escrevendo. E em benefício dele, né, os espíritos, o espírito, vamos dizer assim, com quem o André Luiz estava junto, agora eu não lembro de novo quem era, né, ele provoca como se fosse um mal-estar, né? E o cara tem lá uma síncope e tal, e acaba parando com aquele negócio. Isso era num bar. Quando nós estamos num bar, a chance de termos sempre a influenciação de espíritos bastante grosseiros, bastante presos à matéria, é muito grande. E o que eles querem? Falar de coisas fúteis, beber, né? Eles bebem com as pessoas, com quem eles trocam os fluidos, né? Nós sabemos que na mediunidade há uma troca fluídica grande entre o médium, né, e o espírito comunicante. Nesses casos dessas inspirações, o espírito ele absorve os fluidos mais materializados, que é natural que nós tenhamos, dado que estamos encarnados. Então, ele comenta sobre essa diferença entre a mediunidade intuitiva, e lembra, entre os médiuns escreventes, tem aquela em que o cara é intuído e escreve. Né? E a ideia é contrária dele, então fica claro, né, que aquela inspiração veio de uma fonte externa ao indivíduo. Mas quando ela é assim, muito sutil, a chance de ser uma influenciação positiva é grande quando a pessoa está sempre buscando a prática do bem, buscando ser um, um cidadão de bem, né, um homem de bem. E também é grande de ser uma inspiração para o mal se a pessoa é apegada aos bens materiais, é apegada às sensações do mundo físico. E, portanto, as companhias espirituais que as pessoas terão serão aquelas que ela busque ter. Esse é um primeiro conjunto de comentários. Alguém quer falar alguma coisa? É porque é bem difícil essa questão, é bem sutil essa questão de mediunidade aqui.
Muito bem. Então, ninguém querendo falar nada, né? O Kardec avisa. É muito difícil distinguir o pensamento próprio do que aquele que é sugerido, nesses casos. Por quê? Porque está envolvendo aquilo que nós pensamos e sentimos, né? Se ela se casa com a influenciação de um espírito bom, beleza. Se é de um espírito mau, é o que nós escolhemos, né? Então, aí veio o Kardec a nos influenciar, a nos falar sobre a influência do anjo da guarda e a importância, né, de nós aceitarmos essas influências. Muitas vezes, só um comentário, né? A gente está em casa, está aquele rush, está aquela briga, aquela brigaiada toda, e vem aquela sugestão, acalma, vai fazer uma prece, dá uma, sai daqui, né? Vai fazer uma prece. Ou, se a gente não consegue receber a inspiração direta do bom espírito para nós, esse bom espírito pode encontrar um ente querido que fala assim para mim: olha, vamos fazer uma prece juntos. E eu falo assim: eu não estou bom para fazer prece nenhuma. Mas é exatamente nessa hora que a gente está precisando fazer a prece e a gente joga fora. É porque ele fala assim: os espíritos nos intuem para o bem, para o nosso bem. E nós, muitas vezes, deixamos de lado os conselhos que eles nos dão, as inspirações que eles nos dão, né? Então, é nesse ponto aqui que o Kardec diz, né? Ele fala assim, sobre a mediunidade, né? Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida às resoluções que devamos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir a nós, né, aos nossos protegidos, né, ideias salutares. E ele fala, se a gente tivesse bem compenetrado dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer, né, à inspiração do seu anjo de guarda. E ele diz ainda que a gente se surpreenderia bastante quando a gente recorre a eles e vem, né, essa a inspiração para uma coisa boa, né, que nos ajude a resolver um problema ou qualquer coisa assim. Tá? Então veja aqui que tudo que está sendo dito sobre essa questão dos médiuns inspirados, né, não tem nada diretamente a ver com a psicografia, embora possa ter. No caso do exemplo que eu dei, que está lá num dos livros do André Luiz, o médium, a pessoa, era médium involuntário. Estava fazendo um papel, né, de escrever uma calúnia sob a inspiração de um espírito inferior, infeliz e sofredor, que queria trazer complicações, né, para a vida de outras pessoas. Muito bem. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui que eu queria comentar.
Ah, sim. O Kardec aponta que, às vezes, nós oramos com fervor, pedimos a inspiração dos bons espíritos, mas ela não vem. E ele diz: bom, espera, né? Quem sabe não é para você esperar ainda a resposta dos espíritos, né? Então, vamos colocar sempre assim: a resposta da espiritualidade superior, ela sempre ocorre quando nós precisamos, no tempo da espiritualidade superior, e não no nosso tempo. Nós queremos ser atendidos aqui e agora. Estou precisando, é aqui e agora. Né? E ela não ocorre. Por quê? Porque é para o nosso bem ela não ocorrer. Né? Muito bem. Tem outros momentos em que a pessoa tem determinados lampejos, né, intelectuais. E ela é super inspirada e fala sobre um monte de assuntos dos quais ela realmente não conhece, mas que essa inspiração vem, né? E muitas vezes isso não é habitual, mas ocorre, né? Então, fica claro, né? Ele até fala das pessoas que têm o pressentimento, né, de assuntos futuros, de coisas futuras, né? Então, fica bem claro, né, que é possível ser o que se chama de inspiração, né? Ele fala assim: as ideias abundam sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo quando a gente permite, né, uma solução que venha da espiritualidade superior e que nós estejamos preparados e capacitados para recebê-la em benefício do próximo. É o que eu tinha a falar do item 182. Comentários? Fala, Antônio. Ô, Eduardo, só fazer uma pergunta para a turma aí. Quem já teve uma experiência do que é relatado aqui para Kardec? Quem lembra? Está assim, com um problema difícil de resolver, aí você passa uma noite, amanhece de manhã e, como se desse uma clareada, assim, você parece que enxerga todo o processo de solução. Alguém levantou a mão aí, fala aí. É a ideia. Eu tenho com muita frequência essas inspirações, eu tenho muitas frequências. Tive muito, na época em que eu advogava, eu sentia muita clareza, às vezes, a inspiração. Na época, eu não entendia o que se tratava, né? Então, eu ainda não tinha nenhum conhecimento, mas eu sabia, eu achava assim, que era eu conversando comigo mesma. E eu não entendia por que eu falava, não, mas no meu pensamento, né? Isso. E aí vinha um contrapensamento àquele que eu estava expondo. Então, eu falava, eu fico conversando comigo mesma e eu faço os prós e os contras aqui. Com, lógico, conhecimento, eu comecei a entender que isso tinha nome, tinha porquê, né? Então, hoje eu sei. Mas eu sempre tive muita facilidade para falar com o meu anjo da guarda.
Eu acho que eu converso com ele o dia inteiro, ele deve ter cansado, tadinho. Que bom, hein? Eu agradeço o tempo todo, mas eu acho que eu dou uma canseira, viu, de vez em quando, e eu gosto da companhia, na verdade. É. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, mas assim, há muitos anos. Quando nós mudamos para São Paulo, a família toda saiu de Marília, foi para São Paulo. Depois de um certo tempo, nós estávamos morando na continuidade da Avenida Rio Branco, em direção à Casa Verde, a ponte da Casa Verde. Ali chama-se Avenida Rude Ramos, Rude Ramos, né? E todo mundo passou a chamar de Avenida Rude. E ali é que tem, por exemplo, uma das sedes principais daquele. Tem uma organização religiosa, eu acho que é humanitária, chama Legião da Boa Vontade. É naquela avenida lá. E quase, nós morávamos na última casa do lado direito, na avenida, do lado da casa nossa tinha um posto de gasolina, né? E as, antes de chegar nesse posto de gasolina, quer dizer, na verdade, era um quarteirãozinho assim, tinha uma ruazinha que vinha lá da Marginal e vinha até chegar na Avenida Rude. A gente parava o carro ali muitas vezes, porque não tinha vaga de garagem. E chegou um dia de manhã, mas na minha casa estava um alvoroço, mais uma gritaria, aquele problema, aquela bagunça. Meu pai, quando perdia a chave, como já aconteceu muitas vezes comigo, também ficava bravo, perdeu a chave do carro. E tinha que sair, tinha que ir embora. E onde que estava essa chave? E procura. E eu deixei aqui em cima. E outra, sabe aquela gritaria toda? Aí eu não estava no meio dessa gritaria toda, graças a Deus. Aí, simplesmente, veio na minha cabeça assim, sai da casa. Aí eu saí, virei, fui na direção da ruazinha onde estava estacionado o carro. Do lado do carro, eu abaixei, peguei a chave e voltei para casa. Certo? Quer dizer, a chave estava caída na porta, no meio-fio ali. Ora, como é que eu ia saber que estava a chave comigo? Que estava a chave lá no chão? Absolutamente. Eu não tenho a menor dúvida que eu fui inspirado a fazer isso, né? Então, são coisas, né, que ocorrem. E a outra coisa que, só para dar exemplo dessa inspiração que o Antônio falou, eu tinha muita dificuldade de entender determinadas coisas quando eu estava fazendo meu doutorado. E eu estava incomodado com aquilo, porque realmente eu tinha que solucionar aquela coisa, assim, eu tinha que ter clareza do que era, né? Aí eu cheguei no dia seguinte lá, fiquei sentado, olhando para frente do computador, assim. Naquela época eu ainda lia livros e coisas, tal. Fiquei olhando, olhando, li uma coisa, li outra vez, tal. E, pimba, veio uma clareza para mim completa. Esse negócio é assim que funciona. Veio tudo na minha cabeça, certo? E aí eu pude entender por que o meu orientador usava determinadas equações, o que queriam dizer. Passou a entender tudo, eu entendi tudo que eu precisava entender. Então, essas inspirações, quando nós nos abrimos para recebê-las, elas nos ajudam demais na nossa vida, demais da conta. E veja,
tudo que está escrito nesse item 182 não tem nada a ver com psicografia. Mas, lógico que pode ter também, porque você pode escrever sobre as coisas, né? Escrever inspiradamente. Na verdade, viu, Eduardo, quando eu advogava, né? Eu muitas vezes estava estudando o conteúdo do que eu ia preparar como defesa, como recurso, como... E eu sempre coloquei assim na mão do, ai meu Deus, me ajuda, meu anjo da guarda, venha me inspirar. Isso eu sempre falei, mesmo não tendo conhecimento do espiritismo, nem coisa nenhuma. E como dizia uma amiga minha, você é espírita, só você não sabe que é. Ela dizia para mim. Ela era espírita, ela falou, só você que não está sabendo ainda. Mas eu não tinha nenhum conhecimento, mas você estava lá estudando aquilo tudo, e de repente dava essa luz. E você começava a desenvolver a peça, inspirado mesmo, literalmente inspirado. Hoje eu sei. Naquele tempo, eu falei, nossa, agora veio que veio com tudo. Eu não tinha sabia de onde, o quê, por quê, como. Não, eu ia fazendo. E aí fechava aquela peça do jeito que eu queria, né? E estava tão difícil de pegar o fio da meada. Então, hoje, olhando para trás, é que eu vejo que eu tinha esse tipo de ajuda o tempo todo. Muito bom. Quem queria falar, que pediu a palavra? Ou não foi isso? O Alexandre deu uma saída, ele só avisou. Ah, tá bom. Uhum. Uma coisa que o Eduardo estava falando, um dia comentando, eu achei interessante o seguinte: ele estava na casa dele, todo mundo perturbado, mas ele estava fora da perturbação, né? Então, eu fico pensando assim, quando a gente fica calmo diante da dificuldade, a gente faz uma oração, pede ajuda, é interessante que esse estado facilita essa intuição, né? Quantas vezes, assim, no trabalho, né, eu trabalhei com engenharia durante muito tempo, dentro da minha área, e vinha, assim, pepinos, né, de reclamação, problema sério em cliente e tudo, e o pessoal, nessa hora, vira para a engenharia e está aguardando a solução, né, o responsável. E aquele negócio, coisa de milhões, aí, risco de um problema muito sério e tudo. E essa hora é muito interessante a gente não se deixar levar pela perturbação, a cobrança é grande. Você vai... Eu sempre tinha um evangelho pequenininho comigo, né? Quando a coisa engrossava muito, eu ia para o banheiro, sentava ali tranquilo, abria o evangelho, fazia uma leitura. Falei, pai, ó, meu limite, eu cheguei agora, se você puder ajudar, porque isso vai prejudicar, pode fechar uma linha se eu não resolver o problema. Tem produção. 20, 30, 40 pessoas podem vir a perder o emprego, né? Muitas vezes, uma situação que você não consegue. Eduardo, é muito incrível a misericórdia de Deus nessa hora. Quando a gente é humilde em saber que não sabe, né? Eu não sei. Essa aí eu preciso de inspiração mesmo. Aí vi o livro que eu tinha que ler, o material que eu podia pesquisar. E é um negócio, eu falava assim, gente, isso não é meu, eu tenho certeza, que eu não tenho essa capacidade. Aí resolvia, se ligava, conversava, e a coisa tomava um rumo mais tranquilo. Mas eu via muitas vezes pessoas entrar em desespero, aí a coisa não resolve. Dá briga, quer culpar o outro, é aquela confusão. Eu estava lembrando disso, eu falei assim, muitos aí devem ter vivido essa experiência, né? De conflitos de família, de dificuldade de relacionamento. Como é importante a gente se acalmar e aguardar ajuda. Eu lembro que um amigo falou para mim, falou assim, olha, o grande problema nosso é que Deus se manifesta ao homem através dos homens. Às vezes, para ele te ajudar, uma pessoa vai precisar se deslocar de um ponto e ir até onde você está, ou vice-versa. Então, calma, espera, a solução está a caminho. Eu lembro de um amigo que estava entrando em desespero, ele estava, inclusive, indo para o caminho do suicídio. Um problema financeiro muito sério e tudo.
E ele não era uma pessoa que se abriu muito, não, muito introvertido, muito fechado. Mas a gente era amigo, até que a gente contou, não foi um desespero, rapaz. Eu não sei o que eu faço, uma dívida, eu enrolei com ela, juro sobre juro e tal. Vou ser sincero com você, estou pensando até. Também minha mulher recebe o seguro. Eu falei, que besteira, né? Vai fazer uma besteira dessa aqui. E fica assim, calma, às vezes ajuda para a vida, você nem sabe, né? Foi batata, rapaz. Não sei como é que foi, apareceu um dinheiro para ele, um negócio que ele tinha, uma pessoa estava devendo, ele nem lembrava, mas é uma pessoa bem desligada, né? E veio, ajudou, ele saiu daquele quadro. Então, assim, a gente tem que ter muita calma diante das dificuldades da vida, seja de saúde, seja de financeira e tudo, porque a gente já fez tudo o que podia. Fica tranquilo que ajuda a gente. Então, essa fé ajuda bastante o nosso caminhar, né? E essa ligação com o mundo espiritual, né? Nós estamos cercados desses espíritos amigos, né? Tem lá os menos amigos, vamos dizer como o Chico falava, né? Que às vezes quer atrapalhar, quer ver a gente numa confusão, mas se a gente tiver tranquilidade, a gente vai ter ajuda. É muito, muito rico isso. É. Não sei se tem mais gente aqui que pode ter historinha para nós aí, né, Dora? Ó, é, é impressionante como essa influenciação dos espíritos, como é tão importante a gente compreender aquilo que está escrito na pergunta 459. E como que a gente tem que agir? A gente tem que ter confiança em Deus. Nós temos ajuda na hora que quisermos. Entretanto, você tem que bater na porta. Você tem que bater na porta com confiança que ela pode se abrir. Não é? Ah, será? Deixa eu ver. Pá, pá, pá. Não é assim. É efetivamente ter a confiança e para que os espíritos possam agir em nosso benefício. Senão a gente não consegue entrar na sintonia para eles nos ajudarem. Né? É importante isso. Muito bem. Alguém quer falar? É isso? Não? A Neuza levantou a mão. Não, é que eu Oi. ouvi vocês. Oi, Eduardo. Pode falar. Desculpa. É que eu ouvi vocês falando sobre inspiração, né? Eu tenho, assim, lembrei, o Eduardo me fez eu lembrar de uma passagem quando eu era menina, tinha acho que uns 11 anos, e nem era espírita, eu era católica, apostólica romana. E eu lembro que tinha nascido, porque eu morava muito no sítio, né? Eu morava no sítio. E eu ajudava a cuidar dos bezerros, né? Das vacas, tirava leite. Uma fase muito difícil que eu passei, né? Longe dos meus pais, eu morava com minha avó. E uma vez sumiu uma bezerra que tinha nascido 7 meses. E eu fiquei preocupada, porque eu dava leite na boca dela, uma canequinha. E ela sumiu. E eu procurei toda a redondeza, em volta da cocheira, e todo o campo que tinha pasto, né? Eu estava já injuriada. Falei, eu não vou achar mais essa bezerra. O que eu vou fazer? Ela vai morrer, porque ela é pequenininha, né? Sumiu. Aí eu fiquei pensando, lembrei, né? Eu pensei, o senhor falou, a confiança. Eu tive confiança em Deus naquele momento, eu falei, ele vai me ajudar. E eu peguei e desenhei embaixo de um pé de manga, de mangueira, eu fiz um quadradinho e fui falando, é engraçado isso, que eu lembro até hoje. Eu estou aqui, a cocheira está aqui, aqui tem uma árvore,
aqui tem um arbusto com um buraco. E eu nem sabia que tinha um buraco ali. Eu falando para mim, é ali que ela está. Fui lá e achei a bezerra. Olha Eu só, hein? falei, até hoje eu não esqueço disso, eu falo, como que pode, né? A gente falar para a gente mesmo o lugar onde estava, sendo que eu já tinha procurado em todos os lugares. Né? É o anjo da guarda, né? O anjinho. Foi uma psicografia, né? Porque você escreveu, você desenhou. Exato, isso! Eu desenhei e achei o cantinho da onde estava. Ó, não fui eu, né? Lógico. Ah, sim. Não, você foi inspirada. Você É, tinha certeza de que podia ajudar, né? E é isso daí, você fez, você abriu o caminho, né? é. Para Só para que complementar o que vocês estão falando de inspiração. é muito interessante isso, não é? É. São coisas muito marcantes na nossa vida. Por isso que vêm essas lembranças, né? Isso. Muito bem. Vamos continuar a ler, então? Por favor, Elisete. Item 183. Os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, é justamente por julgá-los capazes que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, de modo que eles são, na maioria das vezes, médiums sem o saberem. Não obstante, eles têm vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração mais não faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria com tanta frequência: meu bom gênio, vem em meu auxílio? As respostas seguintes confirmam essa asserção. Qual a causa principal da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento. A inspiração não tem por objetivo senão revelar as grandes coisas? Não. Muitas vezes ela se relaciona com as mais corriqueiras circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte. Uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou então te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados como médiums? Sim, porque nesses momentos eles têm a alma mais livre e como que desprendida da matéria. A alma recobra parcialmente as suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Ok. Vamos primeiro colocar, né, a questão colocada pelos espíritos aqui, como sendo assim, todos os artistas, né, os literatos, todo esse pessoal aí, são espíritos adiantados. O que vocês acham? Vocês acham mesmo? Os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. E aí?
Então, o Antônio, aliás, desculpa, Eduardo, eu penso que hoje, né, pelo pouquinho que eu sei, me dá a impressão que esses espíritos são espíritos que já foram encarnados muitas vezes e eles já têm uma série de evolução de uma série de coisas. E eles recebem com mais facilidade, até as inspirações. Pela ignorância, muita gente não sabe que é inspiração, como eu não sabia lá atrás. Era eu conversando comigo mesma, na minha concepção. Então, as pessoas elas podem não fazer o link entre a inspiração mediúnica, espiritual, e o que eles recebem, mas eu acho que eles são aparelhos, como se fosse um aparelho de computador de última geração, né? Então, tem aqueles mais velhinhos que têm limitação para receber, e os que já tiveram muita encarnação, vamos dizer assim, é um aparelhinho mais desenvolvido, que tem uma captação um pouco maior. Mas, às vezes, ele, por ignorância, não sabe que ele tem a mediunidade, que essa situação tem a ver com mediunidade, com a inspiração. Então, eu acho que eles são... Não uma geração... como cada encarnação, eu diria assim, cada encarnação foi desenvolvendo um pouco mais. Então, eles são um pouco mais adiante, eles já tiveram mais experiência, já estão lá mais, um computador mais avançado, vamos assim dizer. Eu penso isso. Posso estar falando uma grandíssima besteira, mas eu deixo para vocês corrigirem. Ai, ai. E aí? Quem mais quer falar alguma coisa? Eduardo, é uma colocação interessante, Kardec. Né? Espírito adiantado, ele não fala adiantado em qual sentido, né? Eu estou pensando, e ele fala assim, porque os julgam capazes é que os espíritos, mas ele não fala que tipo de espírito, né? Porque, por exemplo, a inspiração de quem criou a bomba atômica, né? A gente vê que é um trabalho complexo, negócio. Ali houve inspiração, mas que tipo de espírito estava inspirando? Que necessidade havia ali, né? Um general que está à frente de uma batalha, que monta estratégia para derrotar o exército inimigo. A gente tem relatos, o Leon Denis, inclusive, escreveu um livro sobre a guerra, né? Um livro até bem gordinho de página. Faz uma análise sobre a Primeira e Segunda Guerra. Primeira Guerra. E a Joana d'Arc? Joana d'Arc também, quer dizer, é algo bem sutil isso aí, né? Uma colocação bem... Pega, por exemplo, Leonardo da Vinci. Quantas inspirações ele não fez para armas de guerra? Porque ele vivia sob as custas dos grandes mecenas, dos grandes senhores. E ele tinha que servir a esses senhores. De cabeça, ele desenvolveu a catapulta, né? Tem várias estratégias de guerra que ele mesmo desenvolveu. E uma arma, naquela época, era parado enfrentar a catapulta. Eu não estou julgando ele, não, hein? Não tem nem condição. Só estou comentando aqui, né, que nós precisamos entender, quando eu coloco essas questões, não é para falar, o Kardec errou, isso e aquilo, absolutamente. Efetivamente, a visão que o Kardec tinha dos sábios, dos artistas e tudo, era que eram pessoas de bem, de gênio, aquelas pessoas que têm ideias muito importantes e capazes de solucionar um monte de coisas, mas, com certeza, eles também eram inspirados. Porque eles eram homens e pessoas como nós.
que também somos inspirados, muitas vezes, né? E aí, por isso que ele faz depois essas perguntas para os espíritos, né? Você pega o livro Divina Comédia, de Dante Alighieri. Pois então. O cara foi visitar a casona, não é possível, né? Foi levado, opa. Levado, sem dúvida Não nenhuma. tem a menor dúvida. Né? Não resta a menor dúvida. Não, é interessante quando você pega. Vitor Hugo também, livro, escritor também, você vê a obra dele, né? Muito rica. Então, só que a gente sabe que tem também escritores, artistas e tudo que tem uma visão muito distorcida da vida, né? Muito. Exatamente. Então, com certeza, não são espíritos adiantados. Quando você escreve, né, sobre a saída do suicídio, que é uma coisa boa, né, que não existe nada, que não existe nada além da matéria, e, né, cara, não é possível que sejam espíritos adiantados. Você tem um livro, por exemplo, do Paulo Coelho, né? E faz Ana foi suicidada, não me lembro bem do título agora. Mas ele é um perigo, aquele livro. Acaba inspirando a pessoa a praticar né? Eu acho que a ID quer falar também, é isso? É a ID mesmo? É ele. Então fale a ID. Não sou eu, não. Eu acho que eu esqueci de abaixar a mão. Ah! Não, estou quietinha aqui, só no aprendizado. Tá. Então, é importante a gente ter, né, um pouco de discernimento, né? Quando Kardec estava falando, ele estava, obviamente, se referindo àqueles homens de gênio, aqueles filósofos, né? Aqueles literatos, não é literatura vagabunda, né? É literato mesmo, é literatura de alto nível. Então, em que a pessoa elabora as coisas, traz conhecimento, traz virtudes. É desses que o Kardec está falando. Né? E lembrando, o século que Kardec viveu foi um momento de muita luz, né? Exatamente. Isso. Foi fantástico. O espiritualismo se abriu, revista de estudos psicológicos, né, com uma visão espiritualista fantástica. Toda a reforma da Universidade Francesa, que ocorreu após a Revolução, né, Francesa. Não, e todo o desenvolvimento intelectual da física, da química, né? Foi um período assim fantástico. Todas essas coisas, né, que o pessoal fala, né, sobre a eletricidade, que hoje é a coisa mais simples do mundo, né? E que tinha muita gente estudando, trabalhando, né, para que hoje a gente tenha todo esse conhecimento à nossa disposição. Então, são espíritos, sim, adiantados, espíritos que vieram, mesmo que, devido ao esquecimento e às evidências mais difíceis, né, de serem aceitas, porque o nosso cérebro é muito limitado e aquilo que a gente não vê, a gente não acredita, né? Mesmo aquilo que a gente vê, a gente não acredita. Muitos cientistas de altíssimo gabarito vieram para o mundo, negaram a existência da vida espiritual, né? Negaram tudo sobre o espiritismo, né? Mas fizeram uma contribuição fabulosa. Então, eram, sim, homens de gênio, eram inspirados pelos seus anjos da guarda, mesmo que eles fossem, que essa inspiração não viesse para eles na forma de busca, né?
Pode falar mais alto, dona Cláudia. Está pensando alto aqui. Não, é que eu estou lembrando que no livro Mecanismos da Mediunidade, né, Uhum. tem aqueles que vieram, né, para trazer toda essa evolução até então, né? Uhum. Eu não lembro o nome deles, aqui eu São estou sem o tantos. livro aqui. Ah, tem vários. Mas são muitos, né? Uhum. E lembrando que a imaginação deles, durante as inspirações, uma era ligada à outra para poder realizar, né? Não era uma coisa solta, né? Inclusive, o que está escrito aqui, né, pelo Kardec, né, que ele fala o seguinte: exatamente porque os espíritos julgam essas pessoas sábias, os literatos, tal, né, pessoas capazes, né, são para resolver coisas, os espíritos as utilizam, né, para executar certos trabalhos, né, e sugerem determinadas ideias para que eles possam resolver as coisas, né, que vão trazer, sim, né, benefício para a humanidade como um todo. Não, Eduardo, só lembrando, essa pandemia que nós enfrentamos, né, recentemente, tá aí, nós vivemos mesmo intensamente, quanta coisa foi desenvolvida para vencer essa. Se você compara o que nós passamos com a gripe espanhola, conseguiu-se muito nessa luta que houve. E o que essa pandemia está trazendo de transformação, né? Uhum. Quanta inspiração não foi lançada nesse período, né? A gente não pode perder a fé realmente, né? Nós estamos passando, por exemplo, numa crise agora, com certeza estão vindo pessoas para ajudar a solução desse momento. Uhum. De energia, crise econômica, de modelos econômicos, a mudança de paradigma, né? Que é algo que traz muito desequilíbrio, você não tem um e o outro está morrendo. É um momento muito rico, né? Está com as intuições ligadas. Bom, gente, nós temos que encerrar, são 9 horas. Nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, agradecermos também à equipe espiritual do nosso Quintim, pelo amparo que nos foi dado durante o nosso estudo, e deixamos a nossa prece de agradecimento em benefício do irmão mais necessitado, encerrando a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja.